Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente aqui ao Goiás BNenem 2021. Esse programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com muitas vitórias, com muito sucesso. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e hoje vamos fazer uma breve passagem pela história das pandemias. E vale salientar que esse conteúdo está casadinho com a matriz de referência do Enem. Vamos ver? Aqui nós vamos então perceber as competências, no caso a competência de área 6 e a habilidade 27 e a habilidade 30. Nós vamos procurar, através da competência de área 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo as suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. No caso da habilidade 27, nós temos o objetivo de analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. E ainda, na habilidade 30, vamos avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. E a primeira pandemia eu vou te apresentar, você vai perceber que ela vem da antiguidade. Não é um conceito simplesmente colocado. E afinal, quem é que conceitua o que é pandemia, o que é um surto, o que é uma endemia ou uma epidemia? Quem é responsável por isso é a Organização Mundial de Saúde. Não é uma organização antiga. Em termos de história, a gente considera que é uma organização recente. Ela vem agora, na idade contemporânea, ao lado, então, de outras organizações vinculadas à ONU, por exemplo. E nós vamos perceber que a partir dos estudos, da escalada que vai seguindo a disseminação daquela doença, quantas pessoas foram contaminadas, em quanto tempo, em qual espaço geográfico, seja um país, um continente ou, quiçá, em todo o planeta. Vamos então fornecer dados para que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, conceitue a ideia de pandemia. Tudo bem? E ela nem sempre vai se diferenciar de uma epidemia. Depende muito da velocidade, do alcance dessas grandes tendências de contaminação. Tudo bem? No passado, nós tivemos a praga de Atenas, no verão de 430 a.C. Faz tempo, né? Pois é, e essa praga acabou então se disseminando por Atenas, espalhou então em formato de surto epidêmico e ficou conhecida assim. Nessa mesma situação da antiguidade, nós temos a peste antonina. Antonino é uma referência ao imperador de Roma, né? No caso, a família dos antoninos, tá? É uma linhagem, uma dinastia. E a peste antonina não é muito novidade, hein? Nós já ouvimos falar nela. Era a varíola e ela aconteceu no ano de 165, já depois de Cristo, se disseminando então ao longo de 166 pelo Império Romano, dizimando cerca então de milhares, no caso 2.000 mortes todos os dias. Para pensar. Varíola nós ouvimos falar. Nós estudamos varíola quando então desenvolvemos o nosso conteúdo lá na história do Brasil sobre a revolta da vacina e a própria criação da vacina. Sabemos que o termo vacina deriva da palavra vacínia, que é análoga à doença da varíola. Pense nisso, uma doença que hoje é erradicada, já há mais de um século, mas no passado foi capaz de matar a tantos. Avançando, na Idade Média, nós tivemos a vasta peste negra. São imagens referentes a esse período. E a peste negra tem esse nome, tem esse conceito, não por uma alusão étnica ou qualquer coisa do tipo, por favor, hein? Mas no sentido da devastação que ela provocou e o próprio aspecto do doente, tá? A peste negra era causada por bactéria e essa bactéria acabava então sendo fácil de ser contagiada.
Ela acabava então chegando na Europa, supõe-se, por meio de um navio mercante vindo supostamente, pasmem, da China. É o que a gente tem como estudos feitos a respeito. E ela se espalhou, contagiou, dizimando cerca de 1/3 da população europeia. E o mais grave no século XIV, para além de toda essa possibilidade de contágio da doença, é nós pensarmos a mentalidade. É a gente pensar naquele viés da história das mentalidades. Estamos na Idade Média e as perspectivas científicas concorriam com muita força com as perspectivas religiosas, dogmáticas, católicas, e concorriam, confrontavam e muitas das vezes sucumbiam. Eram perseguidos os cientistas. Se fossem mulheres, muito mais, acusados muitas vezes do pecado da bruxaria, que é análogo à desobediência. E nesse sentido, sendo punidos provavelmente aí por forca, fogueira, não é mesmo? O que vai então impedir muitos avanços científicos favoráveis ao cuidado, ao saneamento dessa grave doença, mas que com o tempo foi superada. Uma outra coisa que eu trouxe para você, mais recente, a gripe espanhola. A gripe espanhola foi de 1918 a 1920, no intervalo de tempo em que morreram 50 milhões de pessoas em todo o planeta. E pior, tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial. Era muita tragédia, era muita fragilidade do ponto de vista de saneamentos, do ponto de vista de sentimentos, do ponto de vista já de perdas. Muitas perdas materiais, muitas perdas existenciais. E para acabar, ainda tivemos a disseminação do vírus H1N1 nesse intervalo de tempo por todo o planeta Terra. E detalhe, grande parte das populações, sobretudo na América Latina, no Brasil, ainda eram populações rurais, o que favorecia a perspectiva de isolamento. Imagine você isso numa perspectiva de cidade, de zona urbana. Com certeza foi algo de grande impacto, muito grave. E trago para vocês aqui uma fake news. Não fomos nós que inventamos fake news, as falsas notícias. Esse cartaz convida as pessoas a consumirem cigarros como forma de prevenção contra H1N1. Veja isso. Olha aqui, para comprar o cigarro no Café Suíço, na Rua 15. Porque o fumo é o mais enérgico dos desinfectantes. É claro que isso é uma notícia falsa, sobretudo quando se trata de uma doença de ordem respiratória e de altíssimo potencial de contágio, não é mesmo? Assim como nós percebemos ao nosso redor por várias mídias com as quais temos contato hoje em dia. Detalhe, por que a gripe espanhola? Não que ela tenha nascido na Espanha, mas a gripe já vinha se disseminando no continente europeu, no contexto da Primeira Guerra. E a notícia de guerra, a tragédia de guerra já impactava, entristecia muito as populações, já as desgarrava muito das autoridades. E era proibido falar em gripe, era proibido falar nessa epidemia que se tornaria posteriormente uma pandemia. Mas a Espanha era país neutro e na Espanha disseminava-se a ideia da gripe, com uma certa naturalidade, como a imprensa então se propunha a dar notícia do que estava acontecendo. Por isso ficou apelidada gripe espanhola. Eu tenho aqui um quadro para você da disseminação da gripe espanhola e uma galeria de famosos que morreram vítimas, entre presidentes dos Estados Unidos, do Brasil, artistas. E não foi só a gripe espanhola que causou todo esse impacto. Tem mais uma aqui para a gente conhecer. Talvez você tenha ouvido falar. A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Se a gente fizer essa tradução da sigla, fica AIDS ao contrário, né? Que é a palavra em inglês. Mas nós não utilizamos a tradução ao pé da letra no Brasil, porque seria análogo ao nome da padroeira do Brasil. Embora você talvez não seja católico,
mas torna um símbolo nacional, algo muito forte para a nossa cultura. Por isso usamos o termo AIDS, assim como no inglês, aqui também no Brasil. E sabemos que é uma doença causada por vírus, é uma doença que não pegamos por abraço, não pegamos por afastamento, nem aproximação, não pegamos pelo talher. Nós temos que ter contato com o soro, com as secreções do corpo. Temos que ter contato sexual, transfusão de sangue. E só assim poderemos então contrair o HIV de alguém. Se não utilizarmos então preservativos em relações sexuais, se não fizermos triagem do sangue que então será doado, se não fizermos triagem de objetos perfuro-cortantes que possamos utilizar. Mas isso nós sabemos agora, porque quando a AIDS se tornou notícia no mundo, na década de 80, havia muito preconceito, não tinha vacina e ela se disseminou em grande parte em locais, em países, em continentes em que as políticas públicas fossem cada vez mais precárias, principalmente na África. Mas não foram só pessoas pobres, vítimas do descaso das autoridades e vítimas também de pobreza, vítimas também de preconceito que contraíram o HIV, que se alastrou ao longo de 80, 90, morreram milhares de pessoas, até que então desconstruíssemos esses preconceitos através da ciência, através dos avanços que alcançamos até hoje. Muita gente bonita, muita gente famosa, muita gente badalada também foi vítima dessa doença gravíssima e também considerada pandemia. Eu tenho aqui, Michel Foucault, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury, Cláudia Magno, o Betinho, grande militante da causa pela fome. E hoje em dia, nós estamos diante da Covid-19 e os avanços científicos têm nos favorecido através das vacinas, entre outras políticas públicas pelas quais militamos e outras que já temos alcançado. Não perca essa oportunidade. Vacine na primeira oportunidade, ok? Como é que o Enem vai te cobrar isso? A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais e mais. Eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Espero que você não esteja lembrando de alguma coisa triste aí, hein? O testemunho do Agnolo de Tura, sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Queridos, queridas, muito obrigada, bons estudos, até logo, conto com você para a nossa aula, estejam aqui sempre. Tchau, tchau. Viram aí, né, galera? Um panorâmico sobre a história das pandemias pelo mundo. Este tema, com certeza, vai estar presente em alguma questão do Enem, seja em História ou em outra disciplina. E para fixar melhor o conteúdo, que tal pesquisar na internet questões sobre o tema e tentar resolver? Fica a dica, hein? Bom, por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Um forte abraço e tchau, tchau!